eu tinha de novo feito uma outra pergunta para a gente começar o programa, mas um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, a gente começa a trocar ideias com os entrevistados e tal, e o Ronaldo Lemos já está com a gente. Então eu vou começar por ele, para ele explicar para a gente o que aconteceu ontem, o que essa decisão do Supremo engloba, o que isso muda na nossa vida e quão confuso é tudo isso. Ronaldo, boa tarde. Oi, Luísa, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Que honra estar aqui no meio, sou assinante. Recomendo aí todo mundo assinar. Ronaldo, eu acho que eu te entrevisto sobre coisas relacionadas ao meio jurídico e à internet desde o século passado. O que não sei se diz o suficiente sobre a nossa cidade, mas... É verdade, você está revelando dados pessoais, Pedro. Perdão. A NPD. Mas olha só, Luísa, o que aconteceu ontem é muito impactante, né? O Supremo pegou o Marco Civil da Internet, que estava em vigor desde 2014. Eu participei, né, da articulação do Marco Civil aqui no Brasil e ele basicamente trocou uma regra que era muito clara, que era, se alguém tem algum problema com conteúdo, vá ao judiciário, pode ir inclusive no juizado especial de pequenas causas, peça uma ordem judicial e o conteúdo é então analisado por um juiz que pode tirá-lo do ar ou não. E o que o Supremo fez ontem foi criar 4 novos regimes de responsabilização. Ele manteve esse regime originário, né, do Marco Civil para questões relacionadas à honra. Então, por exemplo, difamação, calúnia, prevalece ainda esse regime, você tem que procurar o judiciário, mas criou 3 outros regimes em que basta a mera notificação ao provedor. Então, você vai lá, manda um e-mail, né? Os provedores vão ter a obrigação de criar um canal para receber esses e-mails e aí o provedor tem que olhar o e-mail que você mandou, olhar o conteúdo que você está reclamando e o provedor decide se ele mantém o conteúdo no ar ou não. O usuário se vai ele poder fazer isso. Tendo recebido a notificação, ele fica corresponsável pelo conteúdo. Então, ele assume um risco que pode ser enorme. Ele pode ter que pagar a indenização, pode ter que ser responsabilizado até de forma mais severa. Agora, ao tirar do ar, ele também tem que tirar geral, né? Não é que ele tira aquele endereço onde o conteúdo estava publicado, que era a regra do Marco Civil. Ele vai ter que patrulhar a rede inteira e tirar tudo do ar, né? Uma vez que ele estiver ciente, ele tem que fazer uma gestão mais profunda. O que me incomoda nisso, tá? No regime anterior, que estava em vigor até antes de ontem, o regime dizia o seguinte: em dúvida, pró-liberdade de expressão. Então, se você brigava com o conteúdo, você ia lá no judiciário reclamar, mas até o juiz decidir, o conteúdo ficava no ar. No regime atual, né, em 3 desses 4 regimes, agora é em dúvida, pró-remoção. Então, o seu conteúdo ele sai do ar de cara, e se você quiser que ele volte, porque você acha que ele é legítimo, aí você vai ter que procurar o judiciário sozinho para convencer o juiz a mandar colocar o conteúdo de volta no ar. Então, a gente trocou um regime que era, em dúvida, pró-liberdade de expressão por um regime que hoje é pró-remoção. E eu acho que isso tem consequências e, inclusive, me preocupa um pouco o que vai acontecer a partir de agora. Ronaldo, só para ter certeza que eu entendi aqui, então o próprio usuário vai ter esse canal para entrar em contato com as plataformas e a partir desse contato, a partir dessas denúncias, se a plataforma decidir não retirar o conteúdo do ar, ela está assumindo essa responsabilidade, é isso? Correto. Se houver qualquer ilícito ou crime, né? Lembrando que o Código Penal é gigantesco e os ilícitos são enormes, né? É muito imprevisível calcular o que vai ser considerado ou não um ilícito. Então, o usuário viu ali que tem um conteúdo que está incomodando, né? Às vezes alguém postou alguma coisa sobre você, às vezes você é um político e falaram que você está desviando recursos públicos. Você vai falar, que absurdo, né? Isso é uma calúnia, isso aqui é uma chantagem, né? Isso é até fugir da calúnia
para não pegar o regime do artigo 19, vai poder dizer que é extorsão. E aí você vai lá e notifica a plataforma e fala, estou sendo vítima de extorsão, e a plataforma, então, vai ter que olhar para aquela sua notificação privada e tomar uma decisão muito difícil. Ela vai sustentar aquilo ou vai tirar do ar, né? Na experiência de outros países que têm regimes parecidos, a gente tem visto que as plataformas optam por tirar do ar, porque elas vão ser conservadoras, elas não vão querer assumir um risco que não é delas, tá? Então, isso vai estar aberto para basicamente qualquer pessoa, e o temor é esse, que não só conteúdos que são problemáticos, que com certeza deveriam sair do ar, né? Então, por exemplo, conteúdos de pedofilia, que atacam crianças, adolescentes, violência, incitação à violência e também questões de ataques racistas, formas de discriminação que já estão na lei, isso tem que sair mesmo. Eu sempre defendi que isso tinha que ser novas exceções ao artigo 19, né, colocadas ali no artigo 21, para que aquilo fosse removido imediatamente, como é o caso, por exemplo, de pornografia de vingança, que o Marco Civil, desde a origem, colocou lá, né? Se tem pornografia de vingança, tem que tirar do ar na hora. Agora, por que esses conteúdos tem que tirar do ar na hora? Porque eles são objetivos, não tem dúvida. Você olha para um negócio que é pornografia infantil, não tem discussão se aquilo é ou não. Então, tem como gerenciar e tirar imediatamente. Agora, uma ofensa, algo que seja ofensivo, ou algo que fique no limiar, por exemplo, extorsão, né? Alguém que alegue, um político que alegue que está sendo vítima de extorsão por um conteúdo. Isso já é subjetivo. E mesmo assim, o novo regime, né, criado pelo Supremo, fala que a plataforma tem que tomar essa difícil decisão e provavelmente vai tirar o conteúdo do ar na hora. E aí, quem quiser colocar o conteúdo de novo, vai ter que procurar o judiciário para brigar ali, para voltar. Ronaldo, deixa eu tentar expressar para você qual é o meu incômodo com a maneira como as coisas estavam funcionando de acordo com o Marco Civil. Não estou entrando ainda no mérito da decisão do Supremo. O artigo 19 sempre me pareceu muito inspirado naquela Section 230 do Internet Decency Act, né, que o Bill Clinton assinou lá atrás, 96, por ali. Isso. E a lógica daquela internet em que a gente fazia site pessoal cheio de pisca-pisca no GeoCities e tudo mais, a Luísa nem sabe do que eu estou falando, mas você sabe. A lógica daquela internet era uma lógica muito manual. Cada usuário estava perdido no oceano da internet e ia encontrando suas coisas. Quando os blogs estouraram, mesmo lá em 2001, 2002, que todo mundo começou a ter blog, as pessoas escolhiam ir a um blog. E um blogueiro, ou mesmo o editor de um site, de um jornal, ele não tinha como ficar lendo tudo quanto é comentário e pendurado embaixo de tudo quanto é postagem, de tudo quanto de tudo quanto é reportagem, de tudo. Não tinha. Um site que permitisse a você fazer uma homepage pessoal, como a gente chamava naquela época, não tinha como ficar vendo todas as milhares de pessoas o que elas estavam botando nos sites, nessas páginas. E havia um raciocínio por trás dali, que é o seguinte: olha, a gente está cuidando de um bibelozinho com esse negócio de internet, que é muito frágil, ninguém tem mais vaga ideia de como é que se vai fazer dinheiro com esse negócio. Se a gente começar a deixar esses caras que estão montando os primeiros negócios aqui serem processados por qualquer coisa que um terceiro publique, eles não têm nenhum controle sobre isso, você vai quebrar, você vai impedir que a internet vire alguma coisa. Hoje, a gente pega a lista dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos, com exceção do Warren Buffett, é tudo tech boy, né? Tech bro. São todos do Vale do Silício ou ali de Redmond, Seattle. Se você pega as 5, 6 maiores companhias em valor de mercado no mundo,
É tudo ali, Apple, Microsoft, Google, Meta, né? Tem a Tesla ali, que você pode fingir que é uma empresa de automóvel, mas nós sabemos que não é. O ponto que eu estou fazendo aqui é, primeiro, as condições econômicas mudaram, mas outra coisa que eu acho que é fundamental mudou, que são os algoritmos de recomendação. Antes, eu ou você precisávamos ativamente escolher o que a gente ia ver na internet. Hoje a gente pega esses nossos aparelhinhos aqui, todo mundo tem um desses, com exceção do presidente da República. A gente abre aqui e essas empresas escolhem o que a gente vai ver. Elas literalmente têm algoritmos, aí a gente pode dizer se são bons algoritmos, se são ruins algoritmos, não importa. Porque, concretamente, elas escolhem que vozes vão ser ouvidas por milhões de pessoas e que vozes não vão ser ouvidas por ninguém. Então, me parece que há uma mudança drástica em relação ao mundo no qual o artigo 19 foi concebido. E você estava lá participando dessa concepção. E a mudança radical é: a gente não escolhe mais quem tem voz e quem não tem voz na internet. São 2 ou 3 empresas, ou da Califórnia ou da China, que fazem a escolha de o que a gente vai ver. Então, a partir do momento que essas companhias, eu não estou nem entrando ainda nas coisas que a gente paga para impulsionar, eu estou falando apenas daquilo que a gente publica e pode viralizar ou não. Essas companhias ativamente escolhem quais são as conversas que vão ser ouvidas e quais são as conversas que não vão ser ouvidas. Isso é muito diferente do mundo do artigo 19, não é? Pedro, eu concordo 100% com você, tá? E você tem toda a razão. O algoritmo hoje, ele decide o que vai ser viralizado ou não, né? O que você vai ver ou não. Tenta entrar no seu Instagram e selecionar assim: eu só quero ver posts sobre cachorro. Você não consegue, porque isso não tem uma ferramenta para você customizar o que você quer ver, né? É o feed que vai te dizer o que você vai ver, né? E isso tem uma influência extraordinária. Então, o outro ponto que você tem toda a razão é que essas empresas são gigantescas, né? Se você olhar mercado de ações dos Estados Unidos, 34% do valor desse mercado é de empresas de tecnologia, né? E várias delas empresas de conteúdo. A Meta vale mais de $1 trilhão, o Google a mesma coisa. Então a gente está falando Apple e Microsoft valem... Bem, se a gente for para isso, né? Apple e Microsoft estão na casa do 3 tri, né? O Google acho que já está no 2, não está não? Como é? O Google acho que já está em mais de 2 tri, não está não? Preciso olhar, mas não importa, é mais de importa. 1 tri, o que já está bom, né? Já é bastante. Mas o ponto-chave é que você tem razão, e o Marco Civil ele precisava ser modificado para resolver esse problema, que é o uso dessas plataformas, primeiro, para atacar instituições, né? Isso é real. Isso não é um problema só do Brasil, a gente vê isso acontecendo ao redor do mundo. E o uso dessas plataformas para disseminar conteúdos de incitação à violência, né, que são exceções à liberdade de expressão, lembrando, a liberdade de expressão ela não protege incitação à violência, discriminação, né, a minorias, inclusive minorias étnicas em outros países, não protege ataques, né, a instituições, terrorismo. Então, isso precisava ser regulado mesmo. E o Supremo fez isso. Quando a gente olha a decisão que foi tomada ontem, tem lá um capítulo específico sobre essas condutas graves. E está bem feito, tá? Tem ataque contra mulheres, ataques racistas, proteção das crianças contra o desafio do desodorante e outras coisas. Tem ali proteção contra a integridade da democracia, das instituições, contra o terrorismo. Está tudo previsto na decisão de ontem. Na minha visão, o Supremo tinha que ter parado aí. Só que o Supremo não parou. Ele não resistiu a fazer muito mais do que isso, né? Então, além de criar essa solução para o problema que você descreveu, ele se aventurou em várias outras coisas, tá? E o outro ponto que é fundamental é que regulação de Big Tech não é igual à regulação da internet. O que o Supremo decidiu ontem é válido para a internet como um todo.
ele pega o Google e pega a caixa de comentários do meio. Ele pega o Hotmart, ele pega o Reclame Aqui. Então, o que o Supremo fez foi atirar na internet inteira do Brasil, né? Só lembrando, a legislação europeia, que inclusive foi citada inúmeras vezes nos debates, né? Tem vários ministros que são muito influenciados pelo pensamento europeu e que citaram o tempo todo a lei da Alemanha, o NetzDG, o DSA, só que o DSA ele se aplica só às plataformas muito grandes, né? O que eles chamam de Very Large Online Platforms, que são as que têm mais de 45 milhões de usuários. Então, eles não tratam as Big Techs como eles tratam os fóruns da internet, os blogs, as caixas de comentário, ou seja lá o que for. Então, essa distinção europeia, muito embora haja essa influência muito grande da Europa no pensamento de vários ministros, eles esqueceram de fazer a distinção e colocaram regra geral que se aplica a todo mundo. Então, em outras palavras, o Supremo ele foi chamado para fazer uma operação no coração do Marco Civil e acabou operando também o pâncreas, o fígado, a cabeça e a perna. Imagina só, você vai para o hospital para sofrer uma cirurgia cardíaca e quando você acorda, você descobre que você foi operado em várias partes do seu corpo e sem a necessidade, né, de que aquilo fosse feito. Então, o Supremo foi muito além. Até chatbot entrou na decisão, que é inteligência artificial. A decisão do Supremo colocou ali responsabilização por resultado de chatbot, ou seja, ChatGPT, Gemini, entrou tudo no balaio, tá? Então, da onde veio isso? Do nada. Então, é isso que me preocupa. Para resolver o problema que você descreveu, e muito bem, o Supremo foi muito além do que a encomenda. E é isso que me preocupa, tá, Pedro? Ronaldo, a gente tem aqui... Eu queria entrar nesse assunto que você falou dos outros fóruns menores, com menos de 45 milhões de usuários, é isso, né? Mas antes a gente tem algumas dúvidas que foram sendo trazidas aqui pela nossa audiência. O Fabiano Pérez, por exemplo, diz uma dúvida. Somente o envolvido na publicação pode denunciar? Outra pessoa que se doer por alguém que gosta pode fazer isso também? A Jade entra naquela questão sobre a extorsão que você trouxe aqui. Ela diz, mas isso é subjetivo? E as publicações que ferem a honra, elas podem continuar até haver uma decisão judicial. Então, eu discordo sobre essa dificuldade. E aí ela traz a questão da publicidade das redes também, né? Ela diz que a postagem pode continuar lá, mas a publicidade nas redes sabe exatamente o que ela está buscando comprar e basta uma pesquisa no Google que todas as publicações publicitárias nas redes já chegam para ela também. Isso foi abarcado na decisão do STF, essa questão. E o Guilhermeira, aqui, que assina dessa forma, diz: as plataformas continuam tendo liberdade para avaliar se o conteúdo fere seus termos e a legislação, mas agora assumem um risco jurídico real. Se a justiça entender que houve negligência diante de uma violação evidente, a plataforma pode ser condenada a indenizar a vítima. Como é que fica essa decisão, assim? E por que você acha que as plataformas vão optar imediatamente por retirar um conteúdo? Luísa, e obrigado aí ao pessoal, todas as perguntas, Fabiano e companhia, tá? A evidência que a gente tem é o caso real da Europa, né? Tem vários estudos hoje que mostram que com a entrada em vigor do DSA, onde existe essa possibilidade de notificação extrajudicial para remover conteúdos, o número de remoções aumentou. Então, é de se esperar que o que aconteceu lá passe agora a acontecer aqui também, tá? Então, quando a gente analisa o caso concreto, a gente percebe que a tendência é que o Brasil replique esse mesmo problema, tá? Agora, a decisão acertou em algumas coisas, né? Uma das perguntas fala sobre publicidade. Então, o conteúdo que for impulsionado por publicidade, ele passa a entrar nesse regime de presunção de responsabilidade, que a decisão até tentou falar, olha, a gente afasta o regime da responsabilidade objetiva, mas, ao mesmo tempo, criou um regime que chama presunção de responsabilidade.
e não está claro o que é uma coisa e o que é a outra. Para mim, parece tudo igual, tá? E essa parte, eu acho até que está correto aumentar a responsabilidade das plataformas por propaganda, porque o que tem acontecido é as pessoas impulsionando e pagando por propagandas com conteúdos ilícitos. Por exemplo, se na for área um de post bets, impulsionado, por exemplo, do jogo do Tigrinho, é disso que a gente está falando? tem vários tipos, né? Na época das eleições, você tinha conteúdos de incitação à violência sendo impulsionados, tá? Mas, recentemente, a questão das bets, né, jogo do Tigrinho, usar a personalidade de uma celebridade para fazer uma mensagem falsa, conclamando as pessoas a apostar no Tigrinho, isso virou muito normal no Brasil, né? Você tem imagens, como por exemplo do Ronaldo Fenômeno e outras celebridades sendo usadas para fazer propaganda de bet sem autorização. Isso é ilícito, né? Você está violando uma série de coisas, inclusive o próprio Código de Defesa do Consumidor. Aquilo é uma publicidade enganosa. Então, aumentar a responsabilidade nisso é um grande acerto, e o Supremo fez isso, tá? Agora, a questão nesse regime de presunção de responsabilidade, que não é só para isso, ele pega também redes automatizadas de disseminação de conteúdo. Então, robôs e perfis falsos podem entrar nesse regime de presunção. Será que ali gera uma responsabilidade objetiva automática? Na parte de publicidade, me parece que isso é justificável, mas com relação a outras questões, acho bem mais difícil. E várias das perguntas que o pessoal fez, a decisão do Supremo não deu a resposta, tá? Tanto que eu me pergunto se não vai ser o caso de entrar com embargos de declaração, que é a medida judicial que a gente toma quando o juiz dá uma decisão que é incompleta, né? Que ela é difícil de ser esclarecida. Essa decisão de ontem tem muitas obscuridades, tá? E eu acho que seria até o caso de entrar com embargos de declaração para pedir para o Supremo para esclarecer o que você está dizendo aqui. Porque tem muitas incertezas que vêm aí do texto que o Supremo divulgou ontem. Ô, Ronaldo, tem uma coisa que não está clara para mim. Você comentou sobre o chatbot, né? O Supremo tomou decisões ontem também a respeito de responsabilização sobre chatbots. Você sabe, tanto quanto eu e metade da nossa audiência, que a OpenAI, isso vale para qualquer Large Language Model, né? Qualquer modelo de linguagem de grande escala, como o GPT, como o Gemini, como o Grok, como DeepSeek, como Claude, enfim, escolhe aí o seu. A OpenAI não tem a mais vaga ideia do que o ChatGPT vai responder para qualquer pergunta que você faça. E nenhuma dessas empresas tem, porque é da natureza desta tecnologia aí. Não adianta a gente querer responsabilizar, porque não é como funciona esse tipo de inteligência artificial generativa. Você não tem como prever e, portanto, você não deveria, me parece, responsabilizar nenhuma empresa pelo que responde o ChatGPT. Ela não tem controle sobre isso. O Supremo entrou em alguma coisa? Em que exatamente o Supremo entrou a respeito dos chatbots? Pedro, ele colocou chatbots nesse capítulo sobre presunção de responsabilidade, tá? Que é essa suposta responsabilidade objetiva. Então, ele falou o seguinte: fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em caso de conteúdos ilícitos quando se tratar de rede artificial de distribuição, chatbot ou robôs. Nestas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independente de notificação. Ou seja, ele colocou a palavra chatbot no lugar de responsabilidade mais alta da decisão, tá? Que é essa que é a responsabilização violenta, que é a responsabilidade objetiva, que ela independe de dolo ou culpa. Se aparecer qualquer coisa errada ali, a responsabilidade é automática. E o Supremo colocou isso lá, tá? E o ChatGPT é um chatbot. Então, claro, essa é a minha preocupação.
porque não só o ChatGPT, o Gemini, Anthropic, e todos os outros, o Llama, o Mistral, Claro. está ali no topo da responsabilidade, no regime mais severo que o Supremo criou ontem, dentre esses 4 novos que ele está trabalhando. Esse troço não está com cara de que vai ficar de pé, né? Agora, ou entra com embargo de declaração, né, e o Supremo esclarece o que ele quis dizer com isso, ou essa decisão vai se prevalecer, ela está valendo, né, e vai ser referência para todos os juízes do Brasil. O Brasil tem mais de 16 mil juízes. O juiz da comarca de Araguari, minha querida cidade, vai poder aplicar essa decisão a partir de amanhã. Então, se aparecer lá na cidade de Araguari que a coxinha do Bar Apollo não é a melhor do mundo pelo GPT, eu tenho certeza que o pessoal do Bar Apollo vai querer derrubar esse conteúdo e processar o ChatGPT. Será que vai ser aplicada responsabilidade objetiva, né? Presunção de responsabilidade? Não sabemos. Então, ou o Supremo esclarece por meio de embargo de declaração ou outra ferramenta, ou a gente vai ter que viver com isso pelos próximos anos, o que vai gerar uma grande incerteza para todo mundo. Eu queria trazer uma pergunta sobre esses fóruns com menos usuários do que as maiores redes sociais que a gente conhece, Ronaldo, porque tem muita gente trazendo aqui para o chat também essa insatisfação com problemas que a gente vem observando tanto nas redes quanto nos fóruns e essa falta, essa isenção de responsabilidade dessas plataformas. Por exemplo, a gente teve em abril uma criança de 8 anos morta pelo desafio do desodorante, né? Nessa ocasião, o Instituto de Me Cuida divulgou um levantamento que mostra que no intervalo de 11 anos, ali entre 2014 e 2025, foram pelo menos 56 crianças mortas em situações parecidas. Esse Instituto de Me Cuida nasceu, aliás, em 2014, quando um jovem de 16 anos morreu praticando o jogo do desmaio. E as pessoas estão vendo isso acontecer e quando bate na plataforma, não é possível responsabilizar a plataforma porque aquele conteúdo foi postado por um usuário. Então, essa é a minha primeira pergunta. O que poderia ser feito? Qual seria a solução ideal para responsabilizar as plataformas sem fazer com que houvesse essa mega judicialização de casos como o da coxinha do Bar Apollo? E a segunda, como fazer isso em ambientes menores? Porque eu sempre cito a Vanessa Cavalieri, que é a promotora da Vara de Infância aqui do Rio de Janeiro, que fala a respeito, por exemplo, do uso de plataformas como o Discord, que na maioria das vezes os pais nem conhecem e são bastante utilizadas por jovens, por crianças, por adolescentes, e esses desafios estão muito lá, né? Ou desafio, ou conteúdo misógino para meninos, enfim. Essas coisas estão disseminadas em outras áreas que os pais não estão olhando, e aí eu queria saber se o Supremo está olhando para essas plataformas e como solucionar esse problema também. Um combo aí com essas duas perguntas. Luísa, fundamentais essas perguntas, tá? A proteção de crianças e adolescentes contra esse tipo de ação está lá claramente na decisão de ontem, tá? Tem um capítulo específico sobre dever de cuidado em casos de conteúdos ilícitos graves. E aí ele lista uma série de conteúdos ilícitos graves que incluem o Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção contra desafio do desodorante, desafio do desmaio, todos esses absurdos que a gente vê acontecendo e que tem que ser coibidos. Isso, qual é a obrigação agora? A plataforma que esbarrar nesse conteúdo tem que tirar isso independente de notificação. Se ela esbarrar no conteúdo, ela tem que filtrar e tirar aquilo do ar na hora, né? Viu que tem desafio do desodorante ou qualquer coisa do tipo, tem que tirar. É dever de cuidado mesmo, tem que patrulhar a plataforma para fazer isso. E, obviamente, se alguém esbarrar nesse conteúdo, pode notificar a plataforma e ela tem que tirar do ar na hora. Então, o Supremo foi muito eficaz. Essa é a cirurgia do coração que eu acho que deveria ter sido feita no Marco Civil. E o Supremo foi lá e fez, né? Mas esse é um dos capítulos. Agora, veja só, com relação ao Discord,
que é uma plataforma muito complicada, tá? O Discord, ele não está visível na internet, ele não é buscável no Google, porque cada usuário opera num servidor, o servidor é fechado, você pode, inclusive, você mesmo gerir o seu servidor. Então, é uma plataforma muito difícil de ser patrulhada, de ser observada, de ser acompanhada pelos pais. Ela é difícil de entrar, inclusive, tá? E ela surgiu como um fórum para reuniões fechadas de vídeo e voz de jogadores de videogames, tá? Então, as pessoas jogavam videogame e ficavam falando umas com as outras pelo Discord, e aí ele foi evoluindo depois, tá? Mas, basicamente, a natureza dele é essa. Agora, veja só, o Supremo, ele elenca, dentre os regimes mais flexíveis, né, de que ainda prevalece o artigo 19, justamente o que ele chama de provedores de aplicação cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz. Então, o Supremo parece estar aliviando para o Discord. Se eu fosse advogado do Discord, eu testaria essa tese no judiciário a partir de amanhã, de falar, olha, não, eu não tenho nem dever de cuidado, porque pela decisão de ontem do Supremo, eu sou uma plataforma para reunião fechada por vídeo e voz. Então, eu estou fora do regime do dever de cuidado e da responsabilização. E a gente sabe que a maioria dos casos de desafio do desodorante, né, agressão a animais, ameaças a adolescentes, desafio do desmaio, tem vindo do Discord, tá? Então, isso me parece contraditório, porque justamente a plataforma que representa o maior perigo para esse tipo de coisa parece ter recebido ali um regime mais leve na decisão do Supremo de ontem. Então, de novo, ou o Supremo esclarece isso por meio de um embargo de declaração, ou a gente vai ter o Discord pelos próximos muitos anos dizendo eu não tenho dever nenhum de patrulhar, eu não caio na hipótese de dever de cuidado, exatamente porque eu sou uma plataforma fechada de voz e vídeo e o meu regime é o mais leve que o Supremo decidiu. Então, veja a confusão. Parece aquela oração da serenidade, né? Que é dai-nos a sabedoria para distinguir, no caso aqui, qual é o regime que vai ser aplicado para cada caso concreto. Vamos precisar de muita serenidade. A Jade já comentou aqui, mas eu achei que era o TikTok isso, porque esse caso da menina de 8 anos que aconteceu em abril, se não me engano, o desafio realmente estava no TikTok. Então, o TikTok passa a ser responsabilizado, mas o Discord não. Pelo regime do Supremo, o TikTok claramente tem o dever de cuidado, tá? Mas o Discord não. O Discord não é claro se ele vai ter o dever de cuidado, porque ele é uma plataforma que cai exatamente nessa definição que o Supremo deu, de provedor fechado, né, para reuniões por vídeo e voz. Então, a nossa ouvinte aí, ela tem toda a razão, o TikTok também é um vetor, né? Como outras plataformas, o Instagram e várias outras. Mas onde a coisa pega mesmo, tá? É no Discord. Justamente por esse lugar ser fechado, ele não é indexável, os pais não sabem como entrar, cada servidor é gerido por um gestor individual, inclusive pessoa física, e parece, pela decisão de ontem, que o regime de responsabilização do Discord, que inclusive já gerou todas aquelas matérias televisivas que a gente viu nos últimos meses, né? Matérias no Fantástico e em outros canais, a origem delas é o Discord, principalmente o que está acontecendo lá. E, ironicamente, né, e uma ironia trágica, é exatamente o provedor que parece ter sido aliviado porque está nesse regime de responsabilidade mais leve e está fora do dever de cuidado. Então, por isso que eu acho que a decisão ela tem vários problemas que vão precisar ou ser consertados ou vão gerar uma incerteza muito grande por muitos anos. Ronaldo, muito do que você descreve aí
passa um pouco a impressão, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo nesse momento estão tendo, que é a dúvida fundamental. Será que os ministros sabem do que eles estão falando? Será que os ministros sabem o que eles estão fazendo? Quando o Marco Civil foi elaborado na internet, e isso vale também para a Lei Geral de Proteção de Dados, para a LGPD, primeiro, os relatores, em geral, eram parlamentares, ou no Senado, ou na Câmara dos Deputados, que mergulharam fundo, de fato, nessas plataformas todas, e não só mergulharam fundo nas plataformas, conversaram muito com muitos executivos, foram usuários, como também eles se cercaram de uma quantidade grande de pessoas, como você, por exemplo, como Chico Brito Cruz, como uma quantidade de advogados muito especializados no mundo digital, pessoas ligadas ao comitê gestor da internet brasileira, que representam não as grandes corporações, mas representam a sociedade digital, né? Quer dizer, aquilo ali é fruto de uma elaboração intelectual com um bocado de sofisticação, e principalmente uma elaboração intelectual muito sofisticada. Sofisticada no sentido de que era muito informada. Tinha no ambiente do Supremo, quem que estava do lado dos ministros? Como é que eles sabem onde que eles estão mexendo? Porque, veja, eu não estou entrando no mérito de novo, se a decisão é boa ou ruim. É só que você está descrevendo uma decisão que parece pouco informada. Pedro, isso que você falou é central, né? E recapitulando, o Marco Civil, ele levou 7 anos para ser feito. E a origem dele é uma demanda da sociedade, né? Eu sei porque estava na origem disso. E ele foi feito por meio de uma consulta pública aberta que durou 2 anos e depois virou uma caravana itinerante no Brasil todo, ouvindo fóruns multissetoriais. A gente ouviu bibliotecários, donos de lan house, que na época eram importantes. A gente ouviu o setor privado, ouviu a Polícia Federal, ouviu todo mundo, assim. Foi talvez uma das primeiras leis mundiais e talvez uma das únicas que foram construídas de baixo para cima, num processo de consulta aberto, transparente, onde todo mundo podia participar e quem quisesse contribuir teria que contribuir às vistas de todos. Tinha que botar a contribuição na plataforma da consulta pública. Essa consulta gerou o texto da lei. Depois o texto foi submetido de novo à consulta de todos. Inclusive o pessoal falava, que bacana, eu fui ouvido, ouviram o que eu tinha para falar. E aí o Executivo pegou esse texto, mandou para o Congresso Nacional e o texto foi aprovado da forma como ele veio da consulta. Teve algumas modificações, mas a matriz do texto, inclusive o artigo 19, foi forjado ao longo desses muitos anos de intenso debate. Corta para 2025. O que a gente viu da decisão do Supremo ontem foi decidido num almoço de 4 horas, fechado, tá? O que me incomodou o Carlos Afonso, incomodou muita gente. Não deixaram a imprensa e ninguém mais acompanhar o que foi decidido, tá? E o processo de decisão, ele foi fechado, e nessas 4 horas tentou-se conciliar 11 opiniões diferentes, né? Porque cada ministro que votou de uma forma, cada ministro queria uma coisa. E em 4 horas, eles tiveram que criar um mínimo denominador comum dessas posições totalmente divergentes. Então, essa forma de decidir, ela aparece na decisão, porque é uma decisão que tem muitos buracos, tem muitas incertezas, dá para ver que não pensaram exatamente nas repercussões de tudo que estava sendo decidido. Então, por exemplo, marketplaces, né? Mercado Livre, iFood, Uber e todos esses. A decisão fala o seguinte: para marketplaces, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O que significa isso, né? Se eu sou um marketplace hoje, recebo uma notificação para tirar
a oferta de um conteúdo do ar, eu devo seguir ou não? Antes valia o artigo 19, regra muito clara. O juiz tinha que analisar e mandava tirar ou não. E agora, né? O que significa isso? Os marketplaces estão coçando a cabeça, assim como todos nós, porque essa decisão afeta a internet brasileira como um todo. Cada cidadão hoje está se perguntando: o que eu posso fazer? Quais são os limites? Eu posso notificar a plataforma? Em que circunstâncias? Isso aplica para o Discord ou não aplica? Não são elementos claros. Então, o que você falou, Pedro, é muito importante, porque, de fato, dá para perceber que tem muita lacuna e um tema que é altamente complexo foi decidido de uma forma que gera muitas dúvidas que são derivadas de um processo muito diferente do Marco Civil, né? Um processo que vem de cima para baixo, vem do judiciário, não vem do legislativo, né? E isso vai ter repercussões. A gente vai, aparentemente, pelo que você está descrevendo, mergulhar agora em algumas semanas de um bando de embargo de declarações, né? Tipo, explica melhor aí. É bem provável. Vale a partir de quando essa decisão? Está valendo, Pedro. Não precisa ser publicada? Né? Formalmente, não sei qual é o trâmite da publicação agora, mas ontem o documento já saiu, né? Um PDF chamado Teses Consensuadas. E, obviamente, se eu sou um juiz de primeira instância hoje e eu tenho um caso na minha mesa que eu preciso decidir sobre isso, eu não vou aplicar o artigo 19 como ele era 3 dias atrás, mas eu vou aplicar o que o Supremo mandou eu aplicar. E aí, boa sorte, o Brasil tem 16 mil juízes. Cada um deles vai ter que interpretar o que significa isso que o Supremo colocou na mesa, né? Então, vamos viver alguns momentos ali de incerteza daqui para frente. Ronaldo, eu tenho todos os poderes da República estabelecidos na minha mão nesse momento. Eu escolhi você para regular o que precisa ser regulado nas plataformas sociais, nas redes sociais. Qual é a regulação que você vai fazer? Pedro, essa pergunta já me foi feita mais de uma vez, porque eu já participei da formulação de muitas leis. Em todas, a minha resposta é: vamos ouvir a sociedade. Eu não tenho que regular nada sozinho, como eu acho também que o lugar certo para a regulação é o Congresso Nacional, e de preferência de forma participativa e multissetorial. Temas complexos como esse, você depende da construção de consenso. E veja bem, uma das justificativas que o Supremo dá de que ele precisava regular é que o Congresso estaria inerte, que ele não estaria se mexendo com relação a questões de tecnologia. Isso não é verdade. Sempre que tem consenso, o Congresso age e age rápido. Vou te dar um exemplo, que é a lei federal que proibiu o celular nas escolas. O consenso se formou na sociedade brasileira. Mais de 68% das pessoas queriam que se proibisse celular na escola. Em menos de 6 meses, o Congresso apresentou, discutiu e votou essa lei, que é muito drástica e tem uma regulação direta sobre uma questão tecnológica na origem, que é a permanência e o uso de celular em ambiente escolar. Foi vetado no Brasil todo. E agora, mais um exemplo, é a questão das bets, né? O país inteiro preocupado com as bets, porque tem a ver com proteção de criança e adolescente também. São muitas as famílias hoje endividadas, que não conseguem comprar coisas para os filhos, precisa pagar a dívida de bet. E o Senado, também vendo isso, rapidamente aprovou o projeto, que agora está na Câmara, para regular e diminuir propaganda sobre bets, fazer restrições sobre a forma como as bets são divulgadas e assim por diante. Então, quando há consenso, o Congresso ele age. E o que faltou nesse caso aqui foi trabalhar o consenso, né? Foi chamar a sociedade, como a gente fez no Marco Civil, e vamos ter um debate difícil. O consenso é difícil mesmo. Não é à toa que o Marco Civil levou 7 anos.
mas a gente não fugiu dele, né? Por 7 anos, inclusive, eu fiquei lá na batalha, articulando com todas as pontas, ouvindo todos os setores para o Marco Civil ser aprovado. No final, eu estava pesando 59 quilos quando o Marco Civil foi aprovado. Eu peso hoje 76, para você ter uma ideia do desgaste que isso dá. Mas democracia dá trabalho, não tem jeito, é um trabalho danado. Mas qual é o benefício? Que a solução final é muito melhor, muito mais legítima, né? E eu acho que, com esse caso aqui, a gente pegou um atalho. A gente fugiu da formação do consenso num tema difícil e o Supremo foi lá e decidiu de baixo para cima. Então, vamos ter que lidar também com isso. De tédio, não morreremos, Luiz e Pedro Doria. Não morreremos. Eu não sei se eu concordo com você, Ronaldo. Sabe? Eu vou te dizer qual é a impressão que eu tenho, e eu posso estar errado. Eu acho que, a mim parece que a natureza dos algoritmos nas redes, e as redes sociais em particular, elas são importantes porque boa parte do debate público está acontecendo nelas. Acontece muito menos nas nossas colunas publicadas nos jornais impressos e muito mais no X, no Instagram, no YouTube, nessas redes todas que misturam informação com debate, né? E a tendência dos algoritmos de recomendação nas redes é jogar as opiniões mais radicais. Existe essa máquina porque é um engajamento emocional, né? Você quer ver as brigas que te interessam ao coração e às quais você reage com ira, com ressentimento, com raiva, com paixão, essas emoções fortes todas que são aquilo que, de fato, faz a gente voltar e voltar e voltar e voltar e, portanto, ver muita propaganda, que é a máquina que sustenta esse negócio. O problema é que me parece que o trabalho de parlamentares, isso não é uma coisa brasileira, é uma coisa de todas as democracias ocidentais, certamente. Eu não sei se eu poderia dizer o mesmo no Oriente, porque as culturas são muito diferentes, mas aqui no Ocidente, Europa, Américas, o trabalho de parlamentar virou ficar em campanha permanente. E existe esse tempo da campanha e tempo de estar no parlamento, eles eram muito bem demarcados durante eleições, durante a temporada da política. E quando você está no parlamento, o seu trabalho é chegar a acordos, descobrir em que você pode ceder sem doer muito para conquistar coisas que lhe são caras e vice-versa. E é esse trabalho que permite que consensos sejam alcançados, mesmo que demoradamente, mesmo que com dificuldade. Hoje, para boa parte dos parlamentares, o importante é estar em campanha permanente nas redes sociais. E a cobrança principal dos eleitores, porque essa coisa virou uma coisa de identidade política, e a gente veste a camisa amarela ou a camisa vermelha hoje em dia com a mesma paixão que a gente veste a camisa dos nossos clubes, né? Cara, a cobrança dos eleitores é não ceda jamais ao inimigo. Então, a impressão que eu tenho é que em certos temas, todos aqueles temas que têm a ver com esses atalhos de identidade, as redes sociais viraram um desses temas, os parlamentos estão congelados no mundo. Eles não conseguem avançar. É como se a conversa se torna impossível porque a cada passo de conversa um parlamentar está consistentemente sendo cobrado pelos seus eleitores a não ceder jamais ao inimigo, não mais ao adversário. Então, a coisa que eu não estou dizendo que eu saiba resolver isso, não, Ronaldo, porque ao mesmo tempo eu não discordo de nada do princípio do que você falou. É claro que democracias se formam em consensos, é claro que consensos sempre foram difíceis. É só que eu acho que em certos temas consensos se tornaram impossíveis, porque certos marcadores de identidade ideológica se tornaram aquelas coisas que, se você foi eleito por uma turma, você não pode ceder nunca. E tem um fator complicador que é a parcela dos parlamentares que utilizam a internet para espalhar desinformação a serviço próprio, né? Claro. E não só na direita, né? É sempre bom lembrar.
Você entende meu ponto, Ronaldo? Você discorda dele? Você concorda? Como é que você vê? Entendo total, Pedro. E olha como discordar é bom, né? Nos leva para frente. Claro. Porque é isso, a gente precisa de tese, antítese para produzir síntese. Então, é assim que forma consenso, né? E o problema que você descreve, ele é real. Porque hoje ninguém está interessado em tese e antítese. O que as pessoas querem é simplesmente marcar território, né? Com o que você pensa. Você não quer ouvir o outro para melhorar a sua opinião e avançar. Então, o discurso virou propaganda. E nisso você tem toda a razão. Propaganda não quer gerar síntese, consenso. Ela quer marcar território e ocupar espaço. Então, nisso você tem absoluta razão. Agora, nisso, eu acho que tem como abordar esse problema, né? Então, por exemplo, criar estratégias contra-algorítmicas. Qual que foi a beleza do Marco Civil? A plataforma que a gente construiu não tinha algoritmo nenhum. Ela era uma plataforma que era aberta a todos, né? E você podia pesquisar, participar dela, não tinha um feed. Era uma pesquisa de debates intelectuais e racionais. Todas as opiniões eram levadas em consideração com igualdade. Então, a opinião de um bibliotecário era igual à opinião do presidente da Claro ou do presidente da Vivo. E quem desse a ideia melhor, a ideia prosperava. Então, nesse sentido, pode me chamar de vintage, de old school, mas eu ainda acredito no debate racional. E eu acredito que é possível criar fóruns adequados em que esse debate racional pode acontecer sem essa influência da propaganda, sem a influência do algoritmo, para que a gente possa construir os consensos. O problema de regular a internet é que a gente se sentiu derrotado na saída. A gente nem tentou fazer o processo de construir o consenso. A gente meio que falou, não vai dar certo, o Congresso não vai regular isso nunca, está polarizado. E aí criou-se essa cama de gato, que é o Supremo vir de baixo para cima e decidir, tá? Então, eu sou muito vintage nesse ponto. Eu acredito em processos de construção consensuais e acho que, inclusive, ao lidar com um problema dessa dimensão, a gente poderia ter tido a oportunidade de criar uma plataforma nacional para debates multissetoriais permanente e vindo da sociedade. Não é o governo criar isso, não. É a gente criar isso de baixo para cima. No debate de eu tentei construir e deu frutos a plataforma O que Queremos da IA para debater a lei de inteligência artificial e deu muitos frutos. A lei de Goiás foi aprovada dessa forma. A cidade do Rio de Janeiro agora está bebendo na fonte dos consensos que emergiram a partir de lá para criar sua lei municipal e assim por diante, tá? Então, eu sou vintage. Eu acredito que a solução vem do multissetorialismo e de ouvir as pessoas sem a influência dessa propaganda que você descreve. Sem enfrentar esse problema, a gente vai estar sempre nesse lugar, tá? E debates muito complexos prosperaram. Por exemplo, o debate da reforma tributária, que o Bernard Api, né, batalhou por décadas ali. Olha que pedreira! E o consenso foi obtido e o Congresso foi lá e votou. Então, eu acho que a gente tem casos incríveis de superação da polarização e de conseguir fazer coisas estruturantes, mas para isso precisa enfrentar o caminho difícil, que é o caminho da construção do consenso. Ronaldo, acabei de receber aqui o recado de que eu tinha que ter libertado você dessa jaula aqui 15 minutos, 20 minutos atrás. A gente roubou 20 minutos a mais indevidamente do seu tempo. Eu te peço desculpas por isso, cara. Mas muito obrigado pela conversa. Você sempre me ilumina muito mais as ideias, aclareia tudo, me ajuda a entender um pouco melhor. Cara, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. É tudo porque eu sou leitor do meio. Eu aprendo aí o que é fazer jornalismo, dentre outras
instituições com o MEI. Então, eu que agradeço, viu, Pedro e Luiz. Ronaldo, antes de você sair, eu queria que você fizesse uma propaganda do podcast que você faz com a Pata. Onde é que as pessoas podem ouvir? Como é que... Desculpa, não devia me referir a Patrícia Campos Melo, que é uma das grandes jornalistas brasileiras, dessa forma pelo apelido ao vivo, mas onde as pessoas podem te ouvir semanalmente? Onde as pessoas podem te ler? Pessoal, podem acessar o Spotify, o YouTube, procurem pelo Neural Podcast, é uma vez por semana, toda quarta-feira, e obrigado pela gentileza, Pedro, isso é fantástico, tá? Obrigadíssimo. Obrigado, cara, valeu.